Amém, queridos. Quero convidar os irmãos a, desde já, abrirem suas Bíblias no texto que nós iremos meditar hoje. Que será Gênesis capítulo 26. Gênesis 26. Nós leremos do verso 17 ao verso 25. Gênesis 26, do verso 17 ao verso 25. Queridos, o tema do nosso ano, do ano de 2024, é uma fé que salta muralhas. E durante o mês de fevereiro nós estamos conversando sobre uma série específica, os desafios no trabalho. Na semana passada, no nosso primeiro encontro dessa série de reflexões, nós falamos sobre o primeiro desafio no qual nós encontramos quando estamos trabalhando, que foi a desmotivação. E hoje nós iremos conversar sobre o segundo desafio que nós enfrentamos no trabalho. E o que nós vamos falar hoje é sobre oposição, lidando com a oposição. Talvez você já tenha experimentado essa situação ao exercer o seu trabalho. Você está indo muito bem no seu trabalho, buscando fazer o melhor, da maneira correta, e por causa da sua excelência no trabalho, os resultados vêm. Vocês plantaram, fizeram o seu trabalho e a colheita chegou, os resultados chegaram. Porém, junto com resultados positivos, uma oposição frontal, desleal e cruel se levantou junto com esses resultados. Com vistas a ganhar vantagem pessoal, pessoas se tornaram opositoras, que trazem dificuldades para o nosso trabalho, para o nosso crescimento pessoal, e elas se tornam uma barreira naquilo que Deus nos chama a fazer no nosso trabalho. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre essa triste realidade, que a oposição é real. E essa oposição muitas vezes não vem de sistemas, de governos, de entidades, de companhias e empresas, mas essas oposições vêm de pessoas com um nome, CPF, RG, que você conhece e que você precisa muitas vezes lidar todos os dias. Pessoas que se levantam para se opor a nós. E hoje nós vamos conversar sobre como podemos lidar com essa oposição com uma visão bíblica. E hoje eu quero te convidar a refletir nesse texto de Gênesis 26, no qual diz assim: Por isso Isaque mudou-se de lar, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos? Espírito Santo de Deus, ilumina a tua palavra, para que dela nós recebamos discernimento, conhecimento, instrução, mas também aquilo que a sua palavra faz, transformação genuína no nosso coração. Por isso, fale conosco, por meio da tua palavra, ó Deus. Amém. Amém. Para nós entendermos o que se passa e o que levou Isaque a chegar nessa situação, nós precisamos entender um pouco do contexto que está aqui em torno dessa narrativa que nós lemos agora. Em determinado momento há uma grande fome na região,
E Isaac precisa se movimentar. Isaac precisa procurar um lugar onde as necessidades da sua família, com relação a alimento, a sustento, pudessem ser providas. Por isso, Deus o direciona a ficar no território dos filisteus. Alguns versículos anteriores nos informam que parecia que Isaac tinha um desejo para ir para o Egito, mas Deus diz para ele: não, você ficará na terra dos filisteus, onde eu te ordenar. E Deus leva Isaac para uma cidade chamada Gerar. Lá é uma cidade filisteia, no qual o rei filisteu está ali, reinando sobre aquela região, e esse rei se chama Abimeleque. Então, Isaac vai para a cidade chamada Gerar, ele se assenta, se estabelece ali, e em determinado momento, Isaac prospera naquela região, Isaac se torna muito rico, os servos, a sua família, todos que estavam com ele, do seu clã, da sua tribo, começa a ser numerosa. Em determinado momento, os filisteus daquela região sentem inveja de Isaac, porque ele estava prosperando, porque ele estava enriquecendo, e Abimeleque, vendo essa situação como rei, ele se preocupa, pois Isaac estava ficando muito forte. Isaac se torna agora um perigo para Abimeleque, e agora muito provavelmente reclamações estão chegando no ouvido do rei. E por isso, em determinado momento, Abimeleque diz para Isaac: você precisa sair daqui. Você já é muito poderoso para nós, por isso nós não queremos você aqui. Você não é bem-vindo em nosso meio, você não é bem-vindo nas nossas terras. E esse é o texto logo antes do verso 17. O verso 16 é exatamente o momento no qual Abimeleque pede a Isaac a sair da sua terra, sair de Gerar. Por isso Isaac, entendendo que ele deveria sair porque havia uma hostilidade naquela região, ele sai da cidade de Gerar e vai com a sua família e se aloca no vale de Gerar. E é no vale de Gerar que nós lemos essa narrativa. É no vale de Gerar que agora ele começa a se estabelecer. Naquela época, queridos, talvez isso não seja tão proeminente agora na nossa mente, mas ter água era uma grande riqueza no contexto do Antigo Oriente Próximo, onde a maior parte das terras eram áridas naquela região, onde era cercada por desertos. Ter água potável, ter acesso à água era questão de sobrevivência. E quem tinha muito acesso à água, quem tinha muitos poços no qual havia água contínua, era de fato uma pessoa muito abençoada, rica. Água era riqueza, e talvez hoje a gente não tenha muito essa percepção, né? A não ser quando falta água na nossa casa por algum motivo. Quando há algum problema na Sabesp e tem falta de água em regiões da nossa cidade. E nós começamos a perceber o quão é difícil viver sem água. Mas isso, na época no qual não existia tanta tecnologia como nós temos hoje, tanto avanço, ter água naquele contexto e naquela região que a água era um recurso escasso, era algo muito fundamental para a sobrevivência. E era algo que era uma riqueza se você tinha. Por isso, nós vemos que agora Isaac chega no novo lugar, no Vale de Gerar, e ali não era um lugar diferente. Não era tão fácil encontrar água. Por isso ele buscou reabrir os poços que o seu pai Abraão havia aberto no passado. Porque esses poços, ao longo do período ali, depois de Abraão ter aberto, esses poços foram aterrados pelos filisteus. Então, ao se estabelecer no vale, Isaac torna a reabrir esses poços. Mas o texto nos indica que esses poços não eram suficientes para atender a necessidade da sua família, do seu clã, daqueles que estavam com ele. Por isso eles começam a abrir novos poços. Eles precisariam buscar uma nova fonte de água. Diante disso, queridos, Isaac tinha um grande trabalho a fazer. Isaac tinha agora uma empreitada a iniciar. Então ele reúne os seus servos e eles iniciam um empreendimento de escavação de poços. Um grande trabalho, um grande projeto. Entretanto, ao iniciar o seu projeto e a começar a receber os resultados positivos, junto com os resultados, juntos com o achar de água naqueles poços cavados, uma oposição se levanta contra Isaac e a sua casa. E no texto que nós lemos, nós vemos uma narrativa
que é a seguinte: Isaac trabalha, os seus servos trabalham para abrir um poço. Quando eles conseguem encontrar água, mesmo sem trabalhar, os pastores que estavam naquela região reivindicam a água que está vindo do poço que os servos de Isaac haviam cavado, e esses homens não desejam partilhar. Eles dizem: a água é nossa. A água é nossa propriedade. E não há um desejo de partilha. Há uma discussão entre os servos de Isaac e os pastores daquela região pelo poço, mas Isaac, sendo patriarca, sendo líder daquele clã, responde à oposição, permitindo que os pastores fiquem com o poço. E ele faz uma saída daquela localidade e vai para um outro lugar. Essa sequência ela ocorre 2 vezes. Na primeira vez dessa sequência, ao terminar essa discussão, Isaac nomeia o poço. E o primeiro poço é Ezeque. E esse termo em hebraico significa exatamente discussão, debate. E ele segue em frente. E o segundo poço que ele abre, no qual a mesma narrativa acontece, ele dá o nome de Sitna. E agora esse nome tem uma ideia ligeiramente diferente. Sitna significa, no original hebraico, oposição. Ele havia agora entendido que o que era uma discussão no início, e que não era, ao primeiro olhar, algo tão sério, ele percebe que na segunda ocasião, que a mesma narrativa acontece, que a mesma ação, a mesma sequência de eventos acontece, ele percebe que há uma oposição contra aquilo que ele precisava fazer, contra o trabalho que ele precisava cumprir. Isaac havia prosperado em Gerar, queridos. Como eu disse, ele tinha enriquecido, a ponto do rei de Gerar dizer que ele estava mais poderoso do que eles. Agora Isaac estava lutando pela sobrevivência da sua família, precisando ir atrás do básico, água. Isaac estava tendo que recomeçar. Contudo, na tentativa de recomeçar, ao voltar a trabalhar de forma contínua e persistente, ele encontra água, mas ele encontra também oposição de homens que estavam ao redor dele. E essa realidade de oposição, queridos, não é diferente para nós hoje. Essa oposição que Isaac sofreu ao empreender um trabalho, nós também sofremos isso hoje. Por isso eu quero te convidar a meditar sobre o seguinte dado, de uma pesquisa que foi feita, que foi publicada no site da revista Exame, e uma pesquisa que foi feita com cerca de 400 gestores, realizada por uma empresa chamada Productive, que é uma empresa de recolocação profissional, que faz planejamento de carreira, e eles fizeram uma pesquisa com 400 gestores, e o título dessa matéria é justamente o seguinte: as puxadas de tapete mais comuns no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho. E qual foi o resultado dessa pesquisa? Eles descobriram que um colega confiável que fala mal de você é o tipo de jogo sujo mais comum no ambiente de trabalho, tendo sido vivenciado por 51% dos entrevistados. Quase tão comum é a falta de reconhecimento por parte do chefe. Segundo o levantamento, 49% dos entrevistados já estiveram diante da situação em que fazem tudo certo, mas o chefe não dá o devido crédito, assumindo toda a fama pelo resultado. E em terceiro lugar, na lista de puxadas de tapete, ficou o roubo de ideias entre colegas. Talvez, queridos, no contexto do trabalho, seja o lugar onde nós nos deparamos com mais oposição. E muitas delas são desleais e até com um certo grau de crueldade. Porque, de fato, queridos, nós sabemos, principalmente nós que estamos envolvidos e dentro do mercado de trabalho, nas nossas empresas, na maioria delas, no qual elas não têm uma confissão cristã, elas não têm valores que estão alinhados com o cristianismo, e também tem N pessoas lá dentro, cristãs e não cristãs. Nós sabemos que o mercado se tornou uma verdadeira selva, onde a todo momento estamos
prestes a ser devorados, onde as pessoas, os profissionais querem devorar uns aos outros quando há um desejo em comum. A competitividade se tornou feroz no nosso mercado de trabalho. Nós vemos que o mercado de trabalho como um todo, ele de fato exprime muitas vezes a maldade do pecado do coração do homem. Essa é uma realidade que nós cristãos nos deparamos todos os dias, quando entramos na nossa empresa. Pessoas que se levantam contra nós, porque desejam uma vaga que é igual à vaga que nós desejamos. Mas para isso eles se tornam opositores, desleais, que desejam de fato puxar o nosso tapete. Quando nós estamos no trabalho, essa oposição ela pode vir de diversos lugares. A oposição pode vir do nosso líder imediato. A oposição pode vir do nosso chefe, do nosso gerente, do nosso diretor. Falta de reconhecimento, manipulação por medo, diminuição do trabalho feito e outras atitudes podem configurar uma oposição frontal do nosso chefe. Aquela pessoa que deveria ser quem fizesse florescer em nós, liderados, o melhor de nós, a melhor ação, um trabalho com excelência que pudesse conduzir a gente num crescimento, apontar o caminho, dizer, vamos juntos e crescer juntos. Muitas vezes essa pessoa é que deseja nos prejudicar, que deseja usar o nosso trabalho para o seu benefício próprio, mesmo que ele recorra em ações sujas, desleais. Alguns de nós aqui são empreendedores, e muitos desses empreendedores possuem sócios. Pessoas que sonharam, investiram tempo e recursos juntos conosco, para a construção de um negócio sólido, de sucesso. Contudo, muitas vezes, uma relação que se iniciou muito boa, com uma excelente parceria, pode se tornar um relacionamento conturbado. Talvez hoje a oposição que você vem sofrendo é do seu sócio, de alguém que caminha com você há tanto tempo. A ganância devido ao aumento dos lucros, divergência de visão, competição interna, podem ser causas de uma oposição frontal do seu parceiro de negócio. E nesse caso, queridos, muitas vezes, muitas coisas estão em jogo por causa disso. Não só a relação, talvez de anos, que você tem com o seu sócio, não só a questão pessoal entre vocês dois, mas a própria saúde da empresa. A própria avanço desse negócio no qual pessoas estão ali empregadas, no qual famílias são sustentadas por causa desse empreendimento. Mas muitas vezes nós encontramos essa pessoa que no início era parceira, que sonhou junto, que investiu junto. Nós podemos encontrar alguém que se opõe a nós. Mas também essa oposição pode vir de alguém que é o nosso colega de trabalho. Ao longo da nossa atividade profissional encontramos parceiros de trabalho, colegas de trabalho, e muitas vezes desenvolvemos amizades. Afinal de contas, de segunda a sexta, passamos cerca de 8, 9, 10, 11, 12 horas com essas pessoas. Muitas vezes passamos mais tempo com elas do que com a nossa própria família. E nós desenvolvemos relacionamentos. Nós convivemos juntos, passamos tempo juntos. Contudo, nós sabemos que justamente por esse ambiente que nós conversamos, de competitividade, criado entre os colaboradores e muitas vezes fomentado para que seja de fato feroz, para que seja de fato selvagem, nós vemos que quando acontece de abrir uma vaga no qual você e o seu colega são aptos para estar, o seu colega muda. Aquele seu amigo deixa de ser o seu amigo. E agora ele está se engajando em tentativas atrás de tentativas de te derrubar para poder pegar essa vaga no seu lugar. Muitas vezes, essa oposição vem da onde a gente menos esperava. Talvez você pense agora que esse é mais um sermão que não é para você. Afinal de contas, pastor, eu ainda estou na faculdade, eu não entrei no mercado de trabalho, ainda estou estudando, eu sou muito jovem ainda. Ou, pastor, já passou a minha etapa. Hoje eu estou aposentado, hoje eu não trabalho mais nesse mercado de trabalho.
Ou, pastor, eu não vivo muito isso porque o meu trabalho é do lar, eu sou dona de casa, isso não fala muito comigo. Não é assim, queridos, porque lidar com a oposição faz parte da nossa vida humana como um todo. Eu quero te convidar a refletir sobre isso, se não é verdade aquilo que nós muitas vezes não percebemos. Ao longo da nossa vida, nós podemos encontrar pessoas que se coloquem contra nós, por objetivos pessoais, por uma autoafirmação, tentando nos diminuir de alguma maneira, ou para conseguir algum tipo de vantagem social, financeira, seja lá o que for. Pessoas podem se opor contra nós em todo lugar. Essa oposição ela pode vir de vizinhos, queridos. Essa oposição pode vir de colegas da escola, da faculdade. Essa oposição, por incrível que pareça, pode vir de dentro da nossa família. E triste é saber que muitas vezes essa oposição nasce de irmãos que caminham na nossa igreja. De irmãos que estão muitas vezes ao nosso lado. Irmãos em Cristo que nós nos encontramos e em determinado momento, por algum motivo, se torna a oposição contra nós. O grande problema é que essa oposição nos machuca porque ela muitas vezes não se apresenta como uma oposição justa, como uma divergência simples de ideias. Nós podemos discordar uns dos outros, queridos. Nós não somos obrigados a ter o mesmo pensamento sobre determinado assunto. Não é disso que eu estou falando. É quando essa discordância se torna uma oposição frontal, direta, e que busca prejudicar-nos. Pessoas que se levantam de fato para se opor de forma ferrenha, pesada, com um desejo de nos prejudicar, para conseguir algum benefício próprio. Essa oposição ela pode ser de uma ação consciente, de alguém que está fazendo isso com um objetivo e querendo fazer isso. Mas muitas vezes ela pode não ser consciente. Mas a pessoa se tornou essa opositora, mesmo sem saber. O ponto é que, independente de onde for, o resultado é o mesmo. Nos sentimos perseguidos, nos sentimos prejudicados, nos sentimos cansados. Isso também nos desanima. E instintivamente, quando nós percebemos essa oposição injusta, desleal contra nós, um misto de ira e justiça própria nasce no nosso coração. Nós queremos pagar com a mesma moeda. Nós queremos responder com a mesma intensidade do nosso opositor. Muitas vezes é isso que surge no nosso coração, queridos. E como isso se dá? E eu quero te convidar a refletir sobre isso. Muitas vezes, na nossa família, a oposição é real. Queridos, que triste é saber muitas vezes que um casal que deveria ser parceiro, que deveria ser, de fato, aliados, para glorificar a Deus com o seu casamento, na criação dos seus filhos, na sociedade. Muitas vezes, maridos e mulheres se tornam opositores dentro do mesmo teto. Muitas vezes, nós consideramos a pessoa que dorme conosco todos os dias, que vive sob o mesmo teto, como inimigos, queridos. Isso é triste, queridos. Isso é sério. Muitas vezes é esse clima que está dentro do casamento. Não pode ser assim, queridos. Não pode ser assim. Muitas vezes a oposição que sofremos é da pessoa que mais a gente esperava acolhimento, mais esperava de fato motivação. O nosso marido, a nossa esposa. Mas dele sempre vem, ou dela sempre vem, duras críticas, pesadas críticas, dolorosas críticas, palavras feias e pesadas, muitas vezes palavras violentas de certa maneira, muitas vezes retaliação. Não deve ser assim, queridos. E eu sei como isso corrói o nosso coração quando recebemos isso de uma pessoa que tanto nos é querida e amada. E muitas vezes essa oposição está também entre pais e filhos. Queridos, muitas vezes nós pais nos tornamos opositores dos nossos filhos. Isso é uma coisa muito séria, porque muitas vezes nós impedimos que eles cresçam, que eles avancem, que eles alcem voos altos. Muitas vezes nós impedimos no que Deus quer que os nossos filhos sejam e façam. E nós nos tornamos muitas vezes, sem saber, sem tomar consciência, opositores aos nossos filhos.
prendendo os nossos filhos, impedindo que eles deem um passo por si só. Isso é muito sério porque às vezes nós estamos cegos para essa realidade. Nós não percebemos isso. Ou talvez você sofreu isso, queridos. Talvez em determinado momento da sua história, seu pai, a sua mãe, uma avó, um avô, foi essa pessoa para você. Talvez hoje você não tenha essa dimensão que era uma oposição, mas que causou traumas, que causou marcas em você. Na faculdade nós podemos encontrar também oposição. Nós sabemos que principalmente na rede pública de ensino, nossos jovens cristãos que estão entrando lá, sofrem diariamente oposição de outras pessoas que possuem ideologias contrárias, inimigas do Evangelho. E essa oposição, ela não é velada, ela é real, ela é exposta. E todos os dias nossos jovens estão lá, mesmo sem saber, num campo de batalha, no qual o seu opositor está ali ao seu lado, estudando com ele. Porque há ideologias, de fato, que não aceitam aquilo que cremos, que não nos permite crer como cremos. E nossos jovens são perseguidos. O grande problema é que nós vemos muitas vezes os nossos jovens despreparados para lidar com isso. Despreparados. Que de fato eles são tragados dentro das nossas faculdades. Eles são engolidos por essas pessoas que se tornam opositoras. São vencidos. E esse é um tema sério que nós, igreja, precisamos conversar. Porque a oposição está lá. E são nossos filhos que estão lá. Precisamos prepará-los para lidar com essa oposição. E também no contexto dos meios sociais e no contexto da igreja, vemos uma questão que é profundamente triste. É que muitas vezes a oposição chega contra nós por meio de fofocas mentirosas. Queridos, a fofoca muitas vezes ela é normatizada, inclusive no nosso meio, isso é triste. Muitas vezes nós não entendemos o poder que é a palavra quando colocada para ferir, para descreditar alguém, o como isso de fato fere, o como isso mancha a dignidade, a imagem de uma pessoa. E talvez você tenha sido alvo disso, pessoas que falaram fofocas mentirosas sobre você e que caíram no meio social, e que era uma mentira, que não era verdade, mas isso foi com a intencionalidade de desacreditar você, para de alguma forma manchar o caráter que você tem, para com isso ganhar algum status, alguma posição. Queridos, nós não podemos permitir que fofoca possa estar no meio da nossa igreja, porque infelizmente acontece no seio da comunidade. Nós sabemos que isso é real porque somos uma comunidade de pecadores. Pecadores. Mas ao mesmo tempo somos santos em Cristo Jesus. Por isso eu e você precisamos prezar pela santidade da igreja de Cristo. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos entender que essa oposição que dissemina essas falas mentirosas no nosso meio precisa ser parada. Ela não pode ganhar vultuosidade, ela não pode se engrandecer, ela precisa ser calada de certa maneira, queridos, pelo bem da nossa comunidade, pela santidade da igreja do Senhor. Seja no trabalho ou em qualquer outro lugar, encontrar oposições causam muitos sentimentos: estresse e desmotivação, indignação em frente à injustiça, preocupação muitas vezes com o nosso posto de trabalho. Afinal de contas, espalharam mentiras sobre mim no trabalho, e agora eu tenho medo disso chegar na área de compliance da empresa, eu ser chamado pelo diretor de compliance e ser demitido porque uma mentira foi colocada, provas foram forjadas para que eu pudesse perder. Talvez isso seja algo que passe no nosso coração. Será que essa oposição irá vencer ao ponto de eu perder o meu trabalho, perder o meu posto, perder a minha função? E também nós sentimos muitas vezes, por causa do nosso coração ainda não totalmente transformado, uma ira desequilibrada e reações impulsivas diante da oposição. Muitas vezes, de fato, nós queremos
pagar com a mesma moeda. Mas o que o texto nos ensina sobre como lidar com a oposição? Ao voltarmos os nossos olhos, nós podemos ver como Isaac lidou com a oposição. Isaac, ele lidou com a oposição, primeiramente, nós vamos ver ao longo do nosso texto. Ele não enfrentou de uma forma frontal a sua oposição. Nós vemos na narrativa que houve uma negociação acerca dos 2 primeiros poços, Ezeque e Sitna, e o texto dá a entender que houve uma tentativa de acordo, talvez para uma partilha, um combinado de que você usa uma parte durante o horário do dia, nós usamos do outro horário. Houve uma negociação sobre o direito de uso daqueles poços. O ponto é que o texto nos deixa claro, por causa do movimento de Isaac, que não chegaram num acordo. Um contrato não foi feito ali entre aqueles pastores e os servos de Isaac. Isaac, ele poderia muito bem reivindicar o poço, afinal de contas, ele havia encontrado a água. Ele havia aberto o poço. Ele havia chegado num lugar onde até então não havia o desejo daquelas pessoas a procurar água ali. Contudo, nós vemos que ele não responde à oposição enfrentando diretamente, porque ele sabia que ele havia tentado fazer um acordo, uma negociação. Ela não foi um sucesso. E para que ele pudesse reivindicar, ele precisaria usar de força. Ele precisaria escalonar essa negociação para um enfrentamento, um embate. Mas não é o que ele escolhe. Então, nós vemos que Isaac não enfrentou diretamente a sua oposição. Porém, Isaac não enfrenta com força a sua oposição. Mas isso não o faz estar inerte. Ele não simplesmente deixa e não faz mais nada com relação a isso. Ele não se deixa bater pela oposição inicial e ele segue em frente. Ele continua trabalhando. Ele continua cavando poços. Isso acontece no poço de Ezeque e de Sitna. O terceiro poço que o texto nos ensina, o texto nos diz que Isaac cavou um poço e que nesse terceiro poço ninguém discutiu por causa dele. Por isso ele deu o nome de Reobote. O significado desse termo em hebraico significa espaço. E quando ele cava esse poço e encontra água, ele diz assim: agora o Senhor nos abriu espaço para prosperarmos na terra. Essa ação de Isaac não se abater pela oposição inicial e seguir em frente e continuar trabalhando, essa perseverança de Isaac o leva a chegar no Reobote. Isaac, ao longo desse período, ele persevera. E Derek Kidner, um erudito do Antigo Testamento, diz que foi justamente essa tenacidade, essa perseverança de Isaac o fez alcançar os resultados que ele buscava. Porque ele continuou trabalhando e ele chegou ao Reobote. Nesse terceiro poço ele não encontra resistência. Isso foi o resultado de uma perseverança de Isaac. Ele não desistiu no primeiro momento, quando discutiram pelo poço de Ezeque. Ele não desistiu quando ele viu que era uma oposição frontal contra ele no poço de Sitna. Ele seguiu em frente, continuou cavando poços, continuou trabalhando. Por isso agora ele encontra espaço para ser fértil na terra. E ele diz que ele sabe que agora o Senhor deu esse espaço. Foi o Senhor que o permitiu. E por isso nós vemos que Isaac perseverou. Isaac chegou ao Reobote por essa consciência de que é o Senhor que o estava conduzindo. O Senhor não havia abrido espaço para ele em Ezeque e em Sitna, mas o Senhor agora havia aberto espaço no Reobote. E o versículo 24, queridos, é a chave para nós entendermos sobre como lidar à oposição. Estando em Berseba, o Senhor aparece em uma noite para Isaac. E nessa noite ele reafirma a promessa que ele havia feito primeiramente para Abraão, seu pai, e que havia já por diversas vezes falado para o próprio Isaac. Ele reafirma a sua promessa de presença, para que ele não tema, e que de fato a descendência dele será abundante e será abençoada.
Nós vemos que Deus agora confirma essa fé que o fez Isaac perseverar. Naquela empreitada, naquele trabalho, Deus confirma isso. Eu de fato estou com você. Não tenha medo. Continue. Eu de fato abri espaço. Eu de fato estou aqui conduzindo todas as coisas. Naquele lugar, em Beceba, Isaac constrói um altar. Ele assenta o seu acampamento ali. Ele cava um novo poço. E nós vemos que de fato Deus confirma e abençoa o seu servo. Nesse momento não se fala no texto de uma oposição que se levantou. Essa parte da narrativa diz que Isaac agora assentou o acampamento. Não apareceu a oposição. Por quê? Esse texto nos diz que não há oposição que impediria, primeiramente na vida de Isaac, a promessa de Deus. Da mesma forma acontece conosco. Não há oposição que vai impedir de nós alcançarmos os propósitos no trabalho que Deus tem para nós. Por isso nós vamos falar agora como isso se aplica à nossa realidade. O ponto é que quando nós olhamos para Isaac, nós vemos que diante da oposição nós devemos exercitar a nossa fé em Deus, sabendo que Ele cuidará de nós, apesar da oposição. Por isso eu quero, nesse final da nossa reflexão, trabalhar com você 4 atitudes práticas que nós aprendemos com Isaac, para lidar com a oposição que se levanta no nosso dia a dia, na nossa vida. A primeira atitude é: não desça ao nível do opositor. Queridos, não pague o mal com o mal. Não se deixe levar em tentar pagar com a mesma moeda. Não deixe que o opositor que deseja o seu mal, que tem intenções sim pecaminosas, o influencie ao ponto que você agora, diante da oposição, tem atitudes que se tornam pecaminosas. Não se deixe levar pelas atitudes do seu opositor. Não use as armas do diabo para lutar contra o diabo, queridos. Não use as armas do mundo. Não se amolde. Mas siga a transformação no qual Jesus fez na sua mente, na sua vida. Não use as armas do inimigo contra ele. Não se rebaixe a isso, queridos. Não se deixe de levar para responder com ira desequilibrada, impulsiva, de tentar responder o mal com o mal. Não faça isso, queridos. Não faça. Mas em segundo lugar, não desça ao nível do seu opositor, mas também não seja tolo. Não seja ingênuo demais. Não seja tolo, mas seja sábio ao agir. Seja sábio ao lidar com a oposição. Busque estratégias lícitas, inteligentes para responder com firmeza quando precisa ser respondido com firmeza, com integridade as investidas da oposição. Seja sábio, queridos. Eu não estou dizendo aqui para você permitir todas as coisas, para você deixar fazer o que quiserem contra você e não se posicionar e não fazer o que precisa ser feito. Mas não seja tolo, queridos. Seja sábio e busque usar as armas, busque usar as coisas do reino para responder a essa atitude do seu opositor. E se necessário, queridos, faça igual Isaac. Ignore e siga em frente. Muitas vezes, essa é a melhor ação a ser tomada. Às vezes, essa é a melhor ação a ser tomada. Porque eu sei, queridos, porque eu sou humano igual a você. Talvez a gente fale assim: nossa, Isaac é muito bobo. Se fosse ele, eu tinha batido o pé, tinha partido para cima. Como assim? Ele quer todos os postos para eles? E eu não deixaria. Isaac foi muito bobo. Queridos, há guerras que nós não devemos travar. Há lutas que nós não devemos entrar. Há pessoas que nós não devemos nem dar espaço para conversar. Há momentos que o melhor a fazer é engolir o nosso próprio ego, ignorar e seguir em frente, sair dali e cavar outro poço. Às vezes, essa é a melhor opção. Essa, às vezes, é a opção mais sábia. Em terceiro lugar,
continue trabalhando com excelência. Queridos, seja onde for, independente da oposição, continue trabalhando com excelência. Normalmente a gente não consegue controlar as ações do nosso opositor. Muitas vezes nós não temos ferramentas para pará-lo de alguma maneira, mas nós conseguimos controlar a nossa ação, como nós respondemos a isso. Por isso, faça como Isaac. Se alguém se levantar contra você com oposição, desacreditar o seu trabalho, diminuir o seu trabalho, saiba que diante do Senhor o seu trabalho não é vão. Continue trabalhando com excelência. Por mais que o reconhecimento não venha, por mais que de fato a oposição continue a desacreditar você, continue trabalhando com excelência. Deus vê, Deus conhece o seu coração. Porque no final das contas, como nós falamos na semana passada, é para Ele que no final do dia nós entregamos como louvor o nosso trabalho. Continue trabalhando com excelência. Em quarto lugar e último, confie no Deus para o qual trabalhamos. Nenhuma oposição, e isso é algo que não é o pastor Hugo está dizendo, mas é o que nós vemos no Deus que se revela nas Escrituras. Confie no Deus que te chama a trabalhar por Ele e para Ele. O Deus que, de fato, nos dá promessas de bênçãos no trabalho, na família, na faculdade, em qualquer lugar. E que mesmo que se levante oposição, nós precisamos lembrar que Deus trabalha conosco. E a nossa fé precisa ser colocada, enquanto nós trabalhamos nesse Senhor que nos chama a ser e fazer o que fazemos, a ser o que somos. Queridos, Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando por nós. Acredite e confie nisso. Enquanto você trabalha, enquanto você lida com a oposição, saiba que Deus está com você. Assim como Isaac sabia. Por isso ele poderia continuar trabalhando, seguindo em frente. Deus estava com ele. E Deus, de fato, estava com ele e se apresentou a Isaac. Confie no trabalho de Deus ao seu favor. Diante dessas aplicações, talvez você pense consigo mesmo. Pastor, é muito fácil. Nós estamos falando aqui de coisas a se fazer, como lidar com a oposição, mas diante de alguém que te fere tanto e que está, de fato, tentando te prejudicar a todo instante, com tons de crueldade, com ações sujas, é difícil, pastor. Nossa, como eu vou lidar com isso? Eu não consigo não ter ira desequilibrada, pastor. Eu não consigo me segurar e ter uma reação impulsiva, porque eu estou com medo, porque, de fato, eu estou agora receoso, até pela minha própria sobrevivência, porque a pessoa realmente é uma opositora ferrenha contra mim. Ela está denegrindo a minha imagem, ela está sujando aquilo que eu construí. E isso é muito ruim, porque eu não sei o que fazer, porque eu não sei como agir. E talvez você ouça isso tudo e esteja um pouco desacreditado. Mas eu quero concluir o nosso sermão falando com você e refletindo sobre o que traz esperança. Que de fato podemos lidar com a oposição com sabedoria e que não seremos vencidos por ela. E eu quero dizer isso citando o que o autor de Hebreus diz no capítulo 12 da sua carta. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ao olharmos para Jesus, queridos, nós vemos alguém que enfrentou todo tipo de oposição. Todo tipo de oposição de todas as pessoas da sua época. Dos romanos, dos líderes religiosos, do seu próprio povo no qual ele foi rejeitado, do diabo, daqueles que estavam no seu ciclo mais próximo de amizade. E por fim,
Ele sofreu a minha e a sua oposição. A nossa oposição, queridos, quando tomou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário. Nós fomos no passado oposição para Jesus Cristo. Essa é a verdade. É uma triste verdade, mas é a verdade e nós precisamos nos deparar com ela. Nós fomos oposição de Jesus, porque foi o nosso pecado que Ele tomou sobre si. Nosso pecado era uma barreira, a ponto que Ele, nos últimos momentos, antes de se entregar, Ele de fato, ao orar a Deus, Ele pede para que Deus tire esse cálice. E como o pastor Gerson, há alguns sermões atrás, ele explicou, esse cálice, ele é a ira de Deus sobre o pecado. E esse pecado é o meu e o seu pecado, queridos. Não é o dos outros, não, é o meu e o seu pecado. Foi isso que fez Jesus estar ali angustiado. Era uma barreira. Era uma oposição que o impedia de cumprir a sua missão. De cumprir a sua missão, o nosso pecado. Contudo, o autor de Hebreus diz, confiante na alegria de ver eu e você redimido nos seus braços, juntos com eles, salvos. Por isso, Ele enfrenta a oposição. E Ele prevalece sobre a oposição. Jesus morreu pelos seus opositores, para nos trazer de volta para o Pai. Ele enfrentou essa oposição, que estava no caminho da sua missão, do seu trabalho, da sua obra. E nós sabemos que, ao vencer, ao prevalecer sobre a oposição, ao lidar com sabedoria sobre a oposição, ao seguir em frente, de fato cumprir o seu trabalho com excelência na cruz do Calvário, Ele hoje nos dá as ferramentas necessárias, a graça vinda do próprio Deus, para que eu e você lidemos com nas nossas oposições. É assim que eu posso dizer para vocês com toda certeza que nós não seremos vencidos pela oposição. Que nós de fato podemos lidar e continuar a glorificar a Deus através do nosso trabalho. Porque Jesus já fez todo o trabalho, queridos. Porque Jesus já venceu toda a oposição. Não há nada que possa nos tirar da mão de Jesus Cristo. Não há nada que possa nos tirar do caminho no qual Ele pavimentou para mim e para você. Porque Ele venceu toda a oposição. Por isso nós temos fé que podemos vencer toda a oposição. Que a oposição não irá nos desanimar. Que nós não iremos cansar na nossa caminhada. Que podemos seguir adiante, avançar. Por causa do trabalho de Jesus. Por mim e você. É por isso que podemos ter essa certeza. Por isso confie. Tenha fé, continue cavando os seus poços, na certeza que Jesus está trabalhando com você. Senhor Jesus, estamos aqui diante do Senhor, e também diante dos poços que precisam ser cavados ao longo da nossa caminhada, que o Senhor nos chama a cavar. Mas sabemos que muitas vezes oposição, Senhor, de pessoas, às vezes de pessoas que nós não esperávamos, surgem, Senhor. Principalmente quando estamos no caminho certo. Quando estamos avançando de acordo com a sua vontade. Sabemos que oposição se levantará. Mas nos ajuda, Senhor, a lidar com essa oposição. Que ao mesmo tempo que nos posicionamos, que em obediência seguimos avançando, que respondemos com sabedoria, nós possamos ser testemunhas, inclusive para o nosso opositor, querido. Por isso nos ajuda a não pagar o mal com o mal, a muitas vezes assumir o prejuízo, se é assim que o Senhor quer que façamos, se essa é a decisão mais sábia de acordo com a sua vontade, que possamos aprender a ignorar e seguir em frente quando precisa, mas que possamos ter a coragem de nos posicionar com firmeza, para, de fato, enfrentar com sabedoria a oposição, quando isso é necessário. Mas também queremos hoje fazer uma oração difícil, mas fazemos ela com fé. Nós oramos nesse momento pelos nossos opositores. Por aqueles que hoje desejam o nosso mal, nós oramos por eles.
pedindo que o Senhor os visite, os transforme, os faça cair na consciência do seu pecado, da sua miséria, e que eles possam se render a Jesus. Nós oramos pelos nossos inimigos. Como é difícil fazer isso, Senhor, mas em obediência nós fazemos por fé. Pela força que vem do Senhor, nós oramos pelos nossos opositores. Nos ajuda que, ao lidar com eles, nós possamos ser sábios, mas também testemunhar do amor de Deus. Para que eles não nos apontem agora que não, esses não são verdadeiros cristãos. Mas que a nossa atitude contra-intuitiva, na contramão de tudo que Ele faz conosco, nós possamos ser testemunhas fiéis do Evangelho, do amor de Deus. Porque é esse exemplo que nós tivemos. Jesus, o Senhor, foi como uma ovelha muda ao matadouro. O Senhor foi debaixo de cuspes, de xingamentos. A oposição estava ali vendo e se deleitando na sua morte. E o Senhor, calado, foi até o final. Que sabedoria, que perseverança, que firmeza de caráter e de coração, Jesus. Molde o nosso coração para que sejamos como o Senhor. Esse é o nosso desejo. Amém. Amém.